Ok, vamos agora. Esta semana nós estamos estudando Parashat Kedoshim. Shoftim. Desculpe, Parashat Shoftim. Nós estamos essa semana Parashat Shoftim. E Parashat Shoftim é a primeira Parashá do mês de Elul. Todo ano a primeira Parashá do mês de Elul é Parashat Shoftim. Apesar que Parashat Re'ei às vezes ocorre no Chodesh Elul, mas é a primeira Parashá de Rosh Chodesh Elul, o primeiro dia de Rosh Chodesh Elul, que ainda é o dia 30 de Menachem Av, ainda não é considerado oficialmente o mês de Elul. Então, realmente, Parashat Shoftim é a primeira Parashá que ocorre no mês de Elul. Então, temos que ter uma conexão de Parashat Shoftim com o mês de Elul. Qual a conexão? Então, tem vários assuntos que eles demonstram, Parashat Shoftim, uma alusão ao mês de Elul, como é explicado em vários lugares, mas existe uma conexão bem clara. Nós sabemos que sobre o mês de Elul existem vários acrósticos, vários Sheitevot, que demonstram o mês de Elul. Um dos acrósticos fala, Nira do Diva e do Dili, é o meu amado para mim, que é o assunto de Elul, que simboliza o assunto de Tfilah. Nós temos Ishlerei, Matanot Leganim, um homem tem que dar um presente para o seu próximo e presente para os pobres, a alusão a Tzedakah. Ishlerei, Matanot Leganim são iniciais do mês de Elul. Nós temos também o assunto de de que Deus vai circuncidar et levavcha, et levav zarecha, o teu coração, o coração dos teus filhos, que é o assunto de tshuva, et levavcha, et levav, que está ligado com o assunto de tshuva. Nós temos acrósticos para tudo isso. Agora, nós temos um quarto acróstico, que ele fala que o mês de Elul é considerado o mês que nós chamamos uma cidade de refúgio. Escrito no Passuk, a primeira vez que Deus ordenou na Torá sobre a cidade de refúgio, está na porção de Mishpatim. E lá consta que se uma pessoa mata o outro por querer, ele tem pena de morte. Aqui é isso, amet motimat. Depois ele continua dizendo, va'ashar lo tzadar. E se o homem não caçou, não perseguiu essa pessoa, ele, mesmo assim, ele matou, Beha Elokim inaliadó. Deus fez que aconteceu isso com ele, que ele matou sem querer. Vou colocar para você um lugar aonde você vai se refugiar. Primeira vez que aparece sobre uma alusão sobre essa mitzvah de cidade de refúgio natural é em Parashat Mishpatim. E essas palavras que constam lá, Deus fez que isso acontecesse com ele. E por isso ele vai colocar para fazer essa cidade de refúgio. E na Leadov Samtilecha são as iniciais de Elul. Que nossos sábios aprendem que Elul é considerado uma cidade de refúgio. O que a gente tem que fazer para essa cidade de refúgio? Nós já vimos que Elul tem que acrescentar em Tfilah, em Tzedakah, em Tshuvah. Como nós fazemos para acrescentar esse assunto de cidade de refúgio no mês de Elul? Então, nossos sábios falam que nós devemos se dedicar mais para o estudo da Torá. Por quê? Porque Divrei Torá Koltin. As palavras de Torá, elas servem como uma cidade de refúgio. Divrei Torá Koltin. E onde nós sabemos que as palavras de Torá, elas servem como uma cidade de refúgio? Obrigado. Porque Parashat Vaet Hanan, a Torá nos relata Moshe Shalosh Sharim, que Moshe Rabbeinu ele separou 3 cidades, do outro lado do Jordão,
lá no chama Rotzeah, para se refugiar de lá uma pessoa que matou um amigo sem querer. Então aqui nós vemos que Moshe Rabbeinu já separou em vida 3 cidades-refúgios. E da Torá enumera quais são as 3 cidades-refúgios. É Betzer Bamidbar, a cidade de Betzer no deserto, Betramot Bagolan, depois da Torá, depois de falar a terceira paraxá, a Torá fala Vezot a Torá, e é essa a Torá, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel, que Moshe Rabbeinu colocou perante o povo de Israel. Lá ele fala Vezot, e essa a Torá. Qual é a conexão dos assuntos? Está falando as 3 cidades. Em seguida, Vezot a Torá, e é essa a Torá que Moshe colocou perante o povo de Israel. Daqui falaram nossos sábios, estudaram nossos sábios, que a Torá também serve como uma cidade de refúgio. Divrei Torá Koltin, as palavras de Torá servem também como uma cidade de refúgio. Quando nós falamos que o mês de Elul é considerado o acróstico de Elul está ligado com a cidade de refúgio, então nós devemos, isso demonstra que no mês de Elul nós devemos estudar mais Torá, porque a Divrei Torá Koltin, as palavras de Torá servem como um refúgio. E na nossa paraxá, Parashat Shoftim, como falamos, que é a primeira paraxá do mês de Elul, lá conta em detalhes a mitzvah do Arei Miklat, como tem que ser a cidade de refúgio. Todos os detalhes de como tem que ser a cidade de refúgio, nós encontramos na nossa paraxá, Parashat Shoftim. Então aqui nós entendemos que isso tudo é uma lição para o mês de Elul. Parashat Shoftim nos ensina o assunto do mês de Elul, que são as leis da cidade de refúgio. Primeira coisa, vamos entender, antes que nós vamos entrar em detalhe nas leis da cidade de refúgio, o que nós falamos? Divrei Torá Kultin, as palavras de Torá são refúgio. E por isso, no mês de Elul, que é considerado um Ir Miklat, nós devemos acrescentar em palavras de Torá. Nós encontramos no Shulchan Aruch um ensinamento contrário a esse. O Shulchan Aruch, quando fala sobre as leis de Elul, lá consta que no mês de Elul as pessoas devem se dedicar mais a orações, pedidos, as lamentações, quer dizer, as súplicas, na verdade, não lamentações, súplicas para Hashem, assunto de Slichot. Isso tudo a pessoa tem que acrescentar nos dias de Elul. E consta no Shulchan Aruch que grandes sábios legisladores, que eles faziam livros de Torá, eles diminuíam o estudo de Torá deles no mês de Elul para dedicar mais a súplicas, as rezas, slichot, bakashot, os pedidos, súplicas. Quer dizer, eles deveriam diminuir o estudo da Torá dele, não acrescentar. Como nós falamos que mês de Elul, já que é considerado uma cidade de refúgio, nós devemos acrescentar no estudo da Torá. O Shulchan Aruch consta ao contrário, que os sábios eles estudavam menos Torá para dedicar mais às orações, aos pedidos. Então, como que a gente pode explicar isso aqui? Mas, na verdade, explica o Rebbe que existem 2 assuntos no estudo da Torá. Por um lado, a pessoa que estuda a Torá, ele se autocompleta, ele se realiza, ele se transforma em uma pessoa importante, sábio. Ele escreve livros, escreve obras, isso demonstra a grandeza dele. Então, isso, de uma certa forma, não está ligado a se exilar. Pelo contrário, a se revelar. O estudo da Torá dele pode trazer uma revelação ao público. Olha, eu sou um grande estudioso, eu sou uma pessoa... Quando nós falamos que a pessoa deve ir para a cidade de refúgio, para que uma pessoa que mata sem querer, ele deveria ir para uma cidade de refúgio? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Matou alguém, tem que se refugiar. Então, nossos sábios dizem que o motivo que a pessoa ia para esse Arei Miklat era algo muito mais profundo do que apenas fugir daquele que está querendo, o vingador da família que quer matar ele por ter vingado, por ter matado o seu parente. Está escrito que é o motivo que a pessoa tem que precisar de refúgio, que ele tem que fugir daquele que quer se vingar pela morte do parente. Então ele tinha que ir a um lugar onde esse
Então, se vingador não poderia entrar, Goel Adam. Assim, a explicação que consta na Torá. Mas a Torá deveria fazer de uma forma tal que iria permitir que ele fosse morto por Goel Adam. Então, por que precisava ir para a cidade de refúgio? É só a Torá escrever, é proibido matar ele, foi sem querer. Mas explica a nossos sábios que o motivo que a Torá colocou essa cidade de refúgio é por causa que Galut Mechaperet, o exílio, traz uma capará, traz um perdão para a pessoa. Já que ele fez um pecado, matou alguém sem querer, ele precisa de perdão, precisa de capará. E por isso ele precisa para a cidade de refúgio. Você pergunta a um sábio, o que quer dizer? A pessoa matou sem querer. Que ele não fez um pecado proposital. Vamos dizer, uma pessoa estava dirigindo o carro dele, atropelou alguém e matou sem querer. Ele não foi culpado, vamos dizer culpado, não culpado, mas ele não tinha intenção, porque ele precisa de uma capará. Então explica a Hassidut que uma pessoa que faz um pecado, mesmo sem querer, é porque o Yetzer Hara, o mau instinto, dominou ele naquele momento, mesmo involuntariamente. Mas, se realmente o mau instinto não dominasse ele, ele jamais iria conseguir matar outra pessoa. Porque está escrito, Lo yumne le tzadik kol aven. Para um tzadik, não ocorre nenhuma coisa negativa. Deus não ia deixar, se ele fosse um tzadik, não tivesse o Yetzer Hara, não ia deixar que ele ia conseguir matar alguém. Ia proteger ele, para que isso não acontecesse. Já que isso aconteceu, isso demonstra que naquele momento o Yetzer Hara dominou ele. E já que o Yetzer Hara, se fosse de propósito, lógico que o Yetzer Hara, que não é que ele dominou, ele fez, mas ele sem querer, mesmo sem querer. Para que isso pudesse acontecer, é porque ele não era isento de nenhuma de culpa totalmente. Porque se fosse um tzadik, nada de mal ele ia conseguir fazer. Se ele conseguiu fazer, se por causa dele vem uma tragédia como essa, é porque ele tem culpa no cartório. Alguma coisa de errado ele fez. Na verdade, a Gemara nos diz, dá um exemplo para isso. Uma pessoa matou um outro sem querer e ninguém ficou sabendo. Então ele não foi para a cidade de refúgio. Um outro matou outro por querer, também ninguém ficou sabendo. Então, logicamente, ele não foi morto. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai colocar ambos no mesmo kretschmer, na mesma estalagem, e um vai sentar com a cadeira embaixo da escada, e o outro vai subir a escada e vai descer, e a escada vai quebrar, ele vai cair em cima do outro e vai matar o outro. Então, esse que matou sem querer, agora todo mundo vê que ele matou sem querer, então agora ele vai ter que fugir para a cidade de refúgio, que agora já tem provas. E esse que matou por querer, ele foi morto. Quer dizer, a Torá deu um exemplo que como uma pessoa que matou sem querer, porque ele já tem antecedente criminal, mesmo que é um criminal involuntário, mas ele já fez alguma coisa. Então isso aconteceu com ele. Então, na verdade, a pessoa que fez um fato como esse, cometeu um ato involuntário, isso ele merece mesmo assim, ele merece o perdão. Se não tivesse realmente feito nada, ele não precisaria desse perdão, precisa de uma capará. E por isso a Torá deu para nós Arei Miklat, para que ele tenha uma capará, um perdão. Por quê? Porque Galut Mechaperet, o exílio perdoa a pessoa. Porque uma pessoa que vai para o exílio, ele já não é a mesma pessoa que ele está na casa dele, ele tem tudo que ele tem, ele vai para o exílio, se ele vai para viajar para Miami, isso não é exílio, ele está de passeio, mas mesmo assim, imagina a pessoa viajou para fora e perdeu todas as... não tem mais avião, o aeroporto fechou, ele está trancado lá uma semana, pode ser no melhor lugar possível, mas ele está no exílio, não está na casa dele, ele está preso. E o exílio faz que a pessoa passe a ser um João Ninguém. Se autoanula. Não é a mesma pessoa que ele tem em sua própria casa. Está escrito que uma pessoa que não tem casa não é gente. Então passa a anular a sua existência automaticamente. Ele deixa de ter essa existência própria. O ego dele deixa de ser tão grande. Automaticamente isso traz para ele um perdão. Isso traz para ele um perdão, uma capará pelos atos dele. Então, isso significa o galut. Por isso, a cidade de refúgio traz a capará. Então, a mesma coisa, quando a pessoa se dedica ao estudo da Torá, ele se anula totalmente perante a sabedoria divina.
então ele deixa de ser ele. Então é como se fosse um exílio que, por causa disso, ele, ele tem a sua capará. Mas uma pessoa que, como que é o exílio espiritual, o estudo da Torá? A pessoa que estuda a Torá para se engrandecer, mostrar seu conhecimento ao público, isso é o contrário do exílio. Ele não está se anulando, ele não está deixando de ser ele, não está tirando o céu. Pelo contrário, ele está amaciando o ego dele, está crescendo. Então, por isso, os sábios, que realmente eram grandes sábios, legisladores, etc., eles deixavam de escrever as suas obras, deixavam de se aprofundar no seu estudo para dedicar mais às súplicas, para trazer para si a autoanulação. Então, não é esse estudo da Torá que traz para a pessoa o exílio. Que tipo de estudo a Torá traz para a pessoa o exílio? É um estudo que está acima da compreensão dele. Que ele estuda algo que está acima do conhecimento dele. E isso é o estudo da Hassedut, da parte profunda da Torá. Que por mais que a pessoa entende, está distante ainda do conhecimento dele, que é a sabedoria divina, porque quando a pessoa estuda os assuntos de Hassedut, ele está muito além da sua compreensão. Então, isso traz para ele um exílio, isso traz para ele uma anulação, e isso traz para ele uma capará. E é isso que é que é a cidade de refúgio, que está ligado com o mês de Elul. Então, isso é para explicar exatamente o que significa que Elul é uma cidade de refúgio, e como isso aqui, Divrei Torah Koltin, as palavras da Torá, elas que fazem a pessoa ser exilada. Agora vamos entrar um pouquinho nos detalhes das leis da cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Alguém matou um outro judeu sem querer. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, os parentes próximos da vítima passam a ser perseguidores, passam a ser o Goel Adam, os perseguidores dele. Então, se ele é levado e ele foge, então, para uma cidade de refúgio. Por isso a Torá fala que tinha que colocar 6 cidades de refúgio em Israel e dividir o território em 3 partes para que sejam equidistantes, para que a pessoa possa fugir o mais rápido possível e que tenha sempre a mesma quilometragem entre uma cidade e outra, para ele estar sempre disposto a fugir, para que o outro não possa alcançá-lo. O Goel Adam não pode alcançá-lo por causa dessa fuga. Muito bom. E aí ele tinha que ir para a cidade de refúgio. Estando na cidade de refúgio, levavam ele para o tribunal para julgar ele. Se ele realmente foi provado que foi um ato proposital, então ele teria a pena de morte. E o próprio Goel Adam, o próprio parente, ele ia ser aquele que ia matar. O Goel Adam, ele que ia matar o assassino. E se fosse comprovado que foi involuntário, sem querer, então aí devolviam ele para a cidade de refúgio, e lá ele ficava até a morte do Kohen Gadol. Quando o Kohen Gadol morria, então ele estava livre da cidade de refúgio. Está escrito que a mãe do Kohen Gadol, toda sexta-feira, ela ia na cidade de refúgio para distribuir docinhos para todo mundo, para que ninguém rezasse, para que o filho dela morresse rápido. Então ela ia lá distribuir docinhos, assim que ela assim fazia. E aí de chamar a mãe do Kohen Gadol, isso que ela fazia para realmente... Tá bom? Então isso era o assunto. Então, agora vamos traduzir isso aqui para o mês de Elul. Aqui nós temos o assassino, involuntário, mas um assassino. Aqui nós temos o Goel Adam, aquele que quer se vingar dele. E aqui nós temos a cidade de refúgio. Vamos explicar um pouquinho esses 3 elementos. Quem é o assassino? O homem, no momento que ele faz um pecado, durante o ano. Então, cada pecado que ele fazer, por mais simples que seja o pecado, sobre isso está escrito Shofer Dam Ha'adam, Ba'adam. O homem jorra o sangue do homem no homem. O que quer dizer isso? No momento que a pessoa faz um pecado, ele jorra o sangue da sua alma divina, que é a presença divina que tem dentro dele, ele jorra no lado da impureza, nas fontes da impureza. Então, é como se ele estivesse matando a sua própria alma divina. Está escrito que a pessoa que tira sangue, isso não é uma morte total, mas está escrito Malikat Lakula, Malikat Lapaga. Qual a diferença? No Shabat, é proibido, uma dos 39 trabalhos proibidos no Shabat, é matar um animal. E se a pessoa não mata o animal, ele só tira sangue do animal,
ele também é punido por matar o animal. Mas pergunta a Gemara, afinal de contas, o animal continua vivo. A Gemara fala, mas se ele tirou sangue do animal, parte do animal morreu. Mali katla kula, mali katla paga. Qual a diferença de matar ele totalmente? Qual a diferença de matar ele parcialmente? Nesse momento que ele tirou sangue do animal, é considerado netilat neshama, está tirando a alma dele. A mesma coisa, um Yehudi que ele faz um pecado durante o ano. Qualquer pecado, por mais simples que for, ele está jorrando o sangue da alma divina que ele tem para o lado da impureza. Ele está tirando o sangue, que é a presença divina, cada um tem na sua alma, a presença do nome de Deus, Yud, Kei, Vav, Kei. Como está escrito que cada Neshama, nossa alma, é Chelek Elokah Mimal Mamash, uma partícula divina. Então, no momento que a pessoa faz qualquer delito, pecado, falha, ele jorra o sangue, quer dizer, a fonte divina que tem na alma dele, para o lado da impureza. Shofer Ramadá. Ele é considerado um assassino. Está fazendo, nesse momento, tirando a alma. Então, ele tem que fugir para... Então existe o Goel Adam. Quem é o vingador que está querendo se vingar dele? Existe um anjinho que ele tem tripla identidade. A Gemara nos diz: Hu Yetzer Hara, Hu Satan, Hu Malach HaMaut. Existe um anjinho que ele é chamado anjo mau. Ele é o Yetzer Hara, ele que faz para nós pecar o mau instinto. Ele é o Satan, nosso acusador. O Malach HaMaut, ele é o anjo da morte. Então, esse anjinho ele tem três missões. Primeiro, ele faz a pessoa pecar. Quando a pessoa pecou, ele vira o Satan, ele vai acusar ele lá em cima. Olha, fulano de tal pecou. Então, Deus nomeia ele, então você vai levar o castigo. E ele é que quer nos trazer o castigo. Está chegando agora, Rosh Hashanah. Vai ter um grande dia do julgamento, como está escrito, vai rir Yom. E foi o dia. Então, naquele dia do julgamento, do grande julgamento, está lá o Satan acusando o povo de Israel. Esse fez aquilo, esse fez isso, esse fez outro. Então, ele está lá acusando. Então, ele leva lá em cima as acusações. Então, ele é o nosso Goel Adam. Então, nós, para se pouparmos das suas acusações, fugimos para o mês de Elul, que é o Arei Miklat, a cidade de Rush. Vamos se dedicar ao estudo da Torá, se desconectando com o mundo material, elevando-se um pouquinho mais para o mundo espiritual. Vamos estar mais conectados com Deus. Esse é o nosso trabalho, no mês de Elul, se sair para a cidade de refúgio. E dessa forma, nós estamos, por enquanto, livres das acusações do Yetzirah. Mas aqui tem um problema. Quem disse que todos os pecados que nós fizemos durante o ano foram involuntários? Quem vai precisar de refúgio? Quem matou involuntariamente. Mas quem matou de propósito, como que ele pode ir para a cidade de refúgio? Às vezes os nossos pecados não são assim tão involuntários. Às vezes nós pensamos bem antes de fazer um pecado e mesmo assim a gente decide que nós vamos lá pecar. Então como é que pode se fugir para a cidade de refúgio? Mas existe uma regra que diz que quando a pessoa faz tshuva, existem dois tipos de tshuva. A tshuva mais elevada, que é chamada tshuva ilá, tshuva por ahavá, tshuva por amor a Deus, transforma nossos pecados em mitzvot. Uma pessoa que fez um pecado, depois ele fez tshuva de verdade, por ahavá, por amor a Deus, isso transforma os pecados dele em mitzvot. Então, pelo contrário, as mitzvot são totalmente anuladas. Então, nem precisa, as averós dos pecados são totalmente anulados. Por outro lado, uma pessoa que faz tshuva por temor a Deus, por medo do julgamento, então não transforma os pecados em mitzvot, mas tira a gravidade do pecado. Ele deixa de ser um pecado voluntário, bemezid, de propósito, e passa até o teor de um pecado sem querer. Mas simples tshuva. Quando chega o mês de Elul, no primeiro dia de Elul, a gente ouve o toque do shofar. Isso desperta dentro de nós um tremor. Isso já faz uma tshuva no nível mais inferior. Então, pronto, nós já deixamos de ter um nível de pecador proposital para involuntário. Então, nós já temos o direito de fugir para essa cidade de refúgio, porque o mês de Elul começa com o toque do shofar. E o motivo que nós tocamos o shofar é para trazer temor nos corações. Como está escrito, Itaká shofar ba'ir ve'am echlado. Será que vai tocar shofar na cidade e o povo não vai temer? Que isso traz temor ao povo.
Então, isso realmente é o shofar que traz para as pessoas esse sentimento de tshuva. Então, nós já saímos do nível de pecadores propositais, vamos agora a pecadores involuntários. Então, nós já podemos ir para a cidade de refúgio. Então, isso que é o nosso trabalho. E durante o mês de Elul, com todos sabendo que o mês de Elul, Deus está próximo de nós. Que nem nós falamos no Shabbat, que o mês de Elul, conforme o Alter Rebbe explica, a Melach Basadeh, o rei está no campo, e está recebendo todo mundo de bom grado, e mostra um sorriso para todo mundo que faz chuva. Então, isso faz que cada um chegue ao nível de amor a Deus. Então, durante o mês de Elul, nós alcançamos esse tipo de amor que é chamado chuva me'ahavá, um amor por uma chuva por alegria, e automaticamente isso anula totalmente os nossos pecados, e isso nos prepara para o dia de Rosh Hashanah, e totalmente limpos de todos os pecados. Então, isso significa o trabalho da cidade de refúgio no mês de Elul. Então, isso que realmente nós vemos na nossa paraxá, com todos os detalhes, a conexão do mês de Elul com esse assunto do Ir Miklat, da cidade de refúgio. E isso é, na verdade, o trabalho do mês de Elul. Se refugiar. O que quer dizer refugiar? Durante o ano inteiro, a pessoa está numa correria o dia inteiro atrás da parnassá, atrás da saúde, atrás dos nossos problemas dia a dia, atrás do nosso mundo material. Então, a gente acaba um pouquinho esquecendo da nossa dedicação para Deus. O mês de Elul, a pessoa tem que se elevar, sair um pouquinho, fugir para a cidade de refúgio. Nós não precisamos ir para nenhum endereço físico, né? Continuamos no nosso mesmo endereço atual, fisicamente, mas espiritualmente, nós temos que mudar de endereço, ir para o nosso refúgio. Quer dizer, se refugiar um pouquinho. Como que a pessoa consegue se refugiar? É só fechar os olhos e meditar na situação dele, fazer um exame de consciência, eu tenho que melhorar. E o que eu posso fazer? Vamos acrescentar mais um pouquinho, vamos rezar com mais dedicação, vamos dar mais tzedakah, vamos fazer mais, vamos estudar um pouquinho mais de Torá no nível que vai mantermos o horário certo para o estudo da Torá e não deixar sempre de última opção. Hoje não dá para estudar a Torá porque hoje está frio, hoje está quente, hoje está morno, hoje está assim. Tem sempre motivos para. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou muito desperto. Tudo é motivo para a pessoa não estudar a Torá. Mas a pessoa tem que sair um pouquinho desses níveis e se dedicar mais para esses assuntos espirituais, saber realmente que ele tem que. E dessa forma nós nos refugiamos, nós nos preparamos para um nível mais elevado. Quando nós falamos que nós queremos um ano bom, um ano abençoado, muitas vezes a pessoa pensa que vou ter mais parnassá, vou ter mais saúde, que não jogue os dias da velhice, etc., me dê forças. Isso que a gente pensa quando a gente está querendo um ano bom, abençoado. Mas, na verdade, as nossas barachot têm que ser mais espirituais, que eu possa ser mais mente, mais ser humano com as pessoas, ajudar as pessoas, ser uma pessoa diferente, deixar de ser egoísta, deixar de pensar em si mesmo, me elevar um pouquinho, me dedicar minha vida com um objetivo maior, não pensar sempre nos meus assuntos materiais. Eu tenho que me refugiar um pouquinho, dedicar a assuntos mais elevados, mais espirituais, mais celestiais. E isso tem que ser o nosso passo no mês de Elul. E esse é o nosso julgamento de Rosh Hashanah. Quanta divindade eu vou conseguir para mim? Não apenas quanto material vou conseguir para mim. Quanta divindade eu vou conseguir para chegar para mim no mês de Elul? E esse é o nosso trabalho. E através disso, automaticamente, quando a pessoa toma essa decisão, que realmente ele vai se dedicar automaticamente a todos os assuntos negativos, eles desaparecem, eles já não são mais importantes. Nós encontramos uma história, uma vez, Rav Levitza de Barditchev, que ele, uma certa vez, ele estava no dia de Rosh Hashanah, rezando, ele estava muito tenso, muito nervoso. As pessoas, ele chorou muito na reza, as pessoas estavam vendo que alguma coisa estava acontecendo. De repente, ele fechou os olhos, chega um trecho que nós falamos, o trecho inteiro que fala que Deus é que faz a justiça, Deus ele explora os corações no dia da justiça, ele faz, enfim, cada um ele julga da maneira. E chega um trecho que nós falamos,
aquele que adquire seus escravos no dia do julgamento. Deus adquire seus escravos, o povo de Israel, no dia do julgamento. Então, quando ele chegou nesse momento, ele fechou os olhos e ele parou por vários minutos. Ninguém sabia que ele não conseguia continuar. De repente, ele deu um berro e falou: Lekoné avadav badin, que Deus adquire os seus escravos na justiça no dia do julgamento. E aí a reza inteira foi com mais alegria. Aí realmente abriu-se os portões celestiais, parece que ele começou a rezar. Depois da reza, perguntaram para o Levítico o que aconteceu. O que aconteceu? Que ele realmente parou a reza e fechou os olhos e deu esse berro. Então ele falou, ele estava muito tenso durante a reza inteira, porque ele estava enxergando Satã, o anjo mau, coletando todos os pecados do povo de Israel. Tinha um grande saco. E lá ele ia colocando todos os pecados do povo de Israel. Ele lá fez um pecadinho, ele colocava lá dentro. O saco dele estava grande, poderosíssimo. Ele estava carregando lá para o dia do julgamento. Ele ficou muito tenso. O Levítico, quando ele viu o Satã com uma coleção tão grande, ele já estava quase chegando no trono celestial. E de repente ele enxergou mais um pecadinho no dia de Rosh Hashanah. Ele saiu para correr para procurar esse pecado. Então, o Levítico, ele foi correndo e pegou o saco e começou a ver quais são os pecados. Então, ele viu que tem um judeu lá que não reza com minhado. Depois ele começou a falar, mas esse judeu não reza com minhado? Porque ele não tem parnassá, ele precisa acordar de madrugada, ele precisa correr para... Como que ele pode rezar com minhado? E, de repente, o pecado desapareceu. E assim ele foi pegando pecado por pecado, e os pecados desapareciam, não ficavam. E quando o Satã chegou, o saco estava vazio. Então ele começou a gritar com o Levítico e disse: Você é ladrão, você roubou meu saco. Está tudo, está vazio, não tem mais pecados. Eu vou te levar para o trono celestial para o julgamento. Então ele levou, Satã pegou o Levi, levou para o julgamento, ele roubou, está escrito que uma pessoa que rouba tem que pagar dobrado. A Levi falou: como que eu vou pagar? Não tenho pecado para pagar tudo. Eu não tenho como pagar. Então, de repente, Deus no trono celestial falou que quem não tem como pagar tem que ser vendido como escravo. Então Deus falou: eu compro ele como escravo. Aqui nesse momento ele falou, que ele Deus adquiriu os seus escravos no dia do julgamento. E ele passou a ser um escravo de Deus, falou que coisa maravilhosa, passou a ser escravo de Deus. E essa história, na verdade, é uma metáfora, mas isso demonstra para nós que se nós vamos ver o pecado do povo de Israel, que pecado ele já tem? Que eles já estão? Deus colocou um povo no exílio quase 2 milênios. Que povo não existe no mundo que foi exilado da sua terra e continuam com alto sacrifício para cumprir toda a Torá e todas as mitzvot? Somente o povo de Israel. Então, Deus, os pecados que eles fazem, não somos culpados. Deus colocou a gente no exílio. E eles aparecem. Então, nosso medo não são os pecados. Não é isso que a gente tem que temer. No mês de Elul, logicamente, a gente tem que se elevar, tirar. Nosso medo tem que ser o quanto é a nossa dedicação para assuntos materiais e quanto é a nossa dedicação para assuntos mais elevados e divinos. E isso é o cidade e refúgio que nós temos que entrar no mês de Elul. Refugiar de si mesmo, refugiar no nosso dia a dia, sair do nosso cotidiano, entrar um pouquinho numa outra, entrar num outro nível, sair um pouquinho, se dedicar para o estudo da Torá, não para se engrandecer, mas para se anular, para estudar, para que a pessoa possa crescer de espírito, crescer de personalidade, ser uma outra pessoa. E principalmente a maneira como a gente trata a outra pessoa. Menos egoísmo, menos inveja, menos concorrência. Só tem que olhar para o outro. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Está escrito no Yom Yom que o maior presente que Deus pode dar para o ser humano é o dom de fazer bem para o próximo. Quando a pessoa tem prazer de fazer bem para o próximo. Nós estamos nesse mundo para ajudar as pessoas. Nós não estamos nesse mundo para atrapalhar as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu contei várias vezes essa história que tem, né? Uma vez eu estava indo para Santo André, nos bons tempos, que a gente ia lá toda sexta-feira, e era um trânsito, e de repente havia as motos buzinando, e você sabe, eu parei no sinal, e no caminho uma moto quis passar, ele não achou lugar, então ele fechou meu espelho, pegou e bateu meu espelho, fechou para não usar mais o espelho. Tá bom? Eu continuo dirigindo, o que eu vou fazer? Sem o espelho fechado. Eu parei no sinal, veio uma outra moto atrás, ele parou do lado do meu carro e abriu o espelho. E continuou.
Eu pensei, está vendo? Os dois mexendo no meu espelho. Mas um está aqui para provar que ele é o dono do mundo. Ele, tudo que quem atrapalha ele merece ser punido. Que ele é o dono do mundo. E o outro está no mundo para ajudar as pessoas. Ele está vendo que, esse aqui, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? E isso tem que ser, que eu aprendi para mim uma lição, como tem que ser a nossa dedicação. Às vezes a pessoa está numa corrida, o que eu posso fazer para ser melhor que o outro? O que eu posso fazer que o outro está me pisando no meu calo? O que eu posso fazer para... A pessoa não vive, que a vida inteira da pessoa está em torno, que ele está em torno da ira, da raiva, da vingança. Agora, uma pessoa que quer ajudar o outro, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Isso faz que a vida dele é uma vida de valor. Ele está vivendo para ajudar o próximo, para construir o mundo. E é isso que nós temos procurado, e isso no mês de Elul. Se nós queremos que Deus vai dedicar todas as brachot para nós durante o ano inteiro, esse tem que ser o nosso desejo. Nós estamos aqui no mundo para fazer coisas boas, para ajudar o próximo, para levar o outro para as alturas. Com isso, Deus, com certeza, vai garantir todas as brachot a todos nós e vai dar para nós um Tivá V'Chatimat Tová, um ano bom e abençoado. E dessa forma nós chegamos também a Geulah, que a Lu também são as iniciais da Geulah, que nós falamos no Asi Ashir, Ashir al-Hashem, Yamru Lemor Ashir al-Hashem, são as iniciais de Elul, Yamru Lemor Ashir al-Hashem, que o mês de Elul é o mês, e nós fazemos o cântico de Asi Ashir, que nós vamos fazer na vinda de Mashiach. E hoje eu vi algo interessante. Nós falamos que está escrito Vá Letzion Goel, o Leshavei Pesha Beakol. Goel, as últimas letras de Goel é Aleph Lamed, e as primeiras letras do Leshavei é Vav Lamed, Elul. Vá Letzion Goel, quando? No mês de Elul. Quer dizer, no mês de Elul, no momento da redenção, porque quando ela se consegue se desvincular do materialismo, a pessoa quando ele consegue se elevar espiritualmente, isso traz para ele a verdadeira Geulah, a redenção de toda a sua vida passa a ser uma vida diferente, uma vida com aspecto elevado espiritual. Dessa forma, nós vamos conseguir trazer para cada um dentro de si a sua própria Geulah, e trazendo para si a sua própria Geulah. Isso vai fazer que, junto, todo um povo de Israel vai junto trazer a Geulah total com a vinda de Mashiach. E isso que vai ser a vinda de Mashiach, né? Porque Mashiach não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter competição, não vai ter inveja. Isso que é a vinda de Mashiach. Então, que possamos entrar na cidade de refúgio e ganhar a vinda de Mashiach, ganhar a Geulah particular de cada um, que Hashem possa dar para cada um, um ano bom e doce, um ano abençoado, em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, e um ano de Mashiach, imediatamente para todos nós, que possamos ainda hoje receber essa grande redenção, já dentro do mês de Elul. Isso vai trazer para nós brachá e atzlachá em todos os assuntos, e que seja realmente da melhor forma possível. Amém. Amém. Estou obrigado.